Chama de coração. É uma pessoa encantadora. Oi, Oi! Cris. Tudo Tudo bem? bem, e você? Eu tô bem. Tô morrendo de calor, Rosário. O que que nós vamos fazer com esse verão? Vai ser difícil. Não é? É. Eu andei olhando previsão do tempo, 40 graus em Piracicaba, quinta e sexta-feira. Onde é Nossa. que nós vamos, né? O que que a gente vai fazer, né? Tomar muito suco gelado, muita água gelada. Muito, É, muito mesmo, muito mesmo. Bom, eu quero agradecer a você por se dispor a tirar todas as nossas dúvidas, né? Olha, a pessoa da Galvani Cipriani, lá de Mantova, na Itália, que está aqui nos chique, acompanhando. A obrigada. Eliana, olha que bacana. Olha quanta gente bacana chegando aqui. Flávia Bússolo, bacana, boa noite. Tá chegando, pessoal. Você é uma advogada de prestígio, o Ah, pessoal gosta de ouvir. Você tem o que falar, né? E você sempre tem o que dizer. Quero te agradecer mais uma estou à vez disposição, e, Cris, sempre. e bater esse papo aqui. Eu estava comentando antes de você entrar, Ah, quando a gente conversou, né, sobre a pauta da nossa conversa, a gente começou enfim, a discutir. sim, Eu não tinha nada claro para mim sobre o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Me considero uma pessoa razoavelmente bem informada, pelo menos eu tento me informar, mas jornalista é aquele cara que não é especialista em sim. nada, né, Rosário? Ele passa por cima de tudo, assim. E eu queria abrir essa nossa conversa você nos explicasse o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, o conceito, o embasamento jurídico dela, de onde ela vem, né, por que ela chegou até nós. Faz para a gente É uma uma. introdução a esse A assunto. maioria das pessoas tem uma certa primeira impressão que a Lei Geral de Proteção de Dados vai tratar só de questões ligadas à tecnologia da informação, TI. Isso aí é problema só da TI. Então, a maioria das empresas vão pensar, isso aqui é um ramo da TI. Aí eu não lido com tecnologia, eu não preciso estar preocupado com isso. Mas não é bem assim, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma origem negocial, a questão de mercado. Por quê? Com a globalização do comércio internacional, as grandes potências tecnológicas são os Estados Unidos e a China e talvez a Rússia. O que a Europa fez? Ela falou, bom, eu não vou ser a primeira, mas eu vou ser a primeira a regular essa temática. Então, eu vou estabelecer algumas regras que já faz parte da cultura do europeu ter a questão da proteção de dados, e aí a gente vai saber o que é isso, porque o brasileiro é muito ruim nisso, ele está péssimo no ranking pessoal, né? Não vamos falar nem das empresas, nós estamos falando assim, dados pessoais, o brasileiro é o segundo pior no mundo a divulgar dados pessoais nas redes sociais. Então, assim, Olha, nós estamos muito longe de uma cultura de privacidade de dados, que é o contrário do que acontece na Europa. Na Europa já vem muito disso. E aí eles regularam a matéria, já com experiência desde a década de 70, eles já têm algumas diretrizes nesse sentido, e agora regularam bem formalizado. E o que eles fizeram? Para que você tenha possibilidade de ter uma tratativa negocial com o exterior, o país vai ter que estar com uma lei em conformidade parecida com o nível de proteção que a Europa tem. Então, isso impulsionou o Brasil a entrar no jogo muito mais por uma questão na balança comercial. Nessa questão de pandemia, por exemplo, já teve situações noticiadas na imprensa que alguns hospitais não conseguiram comprar insumos do Reino Unido porque a gente não estava com o nível de conformidade com a proteção de dados. Então, ela tem uma importância muito grande
nas relações comerciais. É claro que você vai falar assim, não, mas eu não vou ter relações comerciais, eu não vou fazer exportação, eu não vou comprar disso. Mas isso é a primeira ideia. A segunda ideia é que ela veio para tratar um pouco dessa questão da privacidade, que é o cuidado com as informações das pessoas. Quando você começa a estudar essa matéria, você vai vendo que o mundo digital é um mundo, é um universo diferente, é um universo do mundo físico, mas num outro campo que a gente não domina tanto, porque nós duas, Cris, nós não somos nativas digitais, nós somos analógicas. Mas a gente tem alguns conceitos analógicos que podem ser aplicados na época digital, que é a situação de responsabilidade, de como você vai organizar seu negócio de uma forma adequada para você estar fazendo frente no mundo. E aí, o que acontece? Quando você começa a olhar, você começa a perceber que você precisa fazer um tipo de letramento digital para você estar dentro do mundo. Então, mesmo as crianças que são nativas digitais, elas não têm a consciência de como utilizar isso com segurança. Elas sabem mexer, elas sabem se virar, mas elas não têm o conceito da privacidade, que não é algo comum no Brasil. Então, a lei veio para facilitar uma relação comercial, ela veio para cuidar dos dados das pessoas, mas não só os dados digitais. O mundo físico também está abarcado por essa lei. Então, as pessoas têm que cuidar também do seu acervo de documentos, e ela também não vem para quebrar, assim, para emperrar as empresas com a livre iniciativa. Não é esse o espírito da lei. O espírito da lei é proteger o titular de dados. Quem seria esse titular? Esse titular é o consumidor, ele é o cidadão, qualquer pessoa, só que mudou o nome. Então, a gente está muito acostumado com o termo consumidor, que veio do Código do Consumidor, do cidadão. Mas agora a gente vai ter um outro nome que equivale a esses, que é o titular de dados pessoais. Todos nós somos titulares de dados pessoais, inclusive as crianças. Só que as crianças vão ser tuteladas pelos seus pais. Então, eles vão ter que dar alguns consentimentos específicos. Tem alguns detalhes na lei que são um pouquinho mais complexos para crianças. Então, nós temos relações comerciais, nós temos dados físicos e digitais, e a gente tem que ter o foco na cultura da proteção. O que isso vai implicar nas empresas no dia a dia? Duas situações, dois caminhos que a empresa pode seguir. Uma, ela seguir por um caminho em que ela vai fazer formalmente, fazer uma casca bonita, vai fazer uma política de privacidade, vai fazer um contrato bonito, mas ela não vai desenvolver a cultura da privacidade. Ou ela pode ir para outra vertente e fazer um diferencial de negócio, porque todo mundo vai ter que se adequar. Qual o tempo? Vai levar algum tempo. Ainda que a lei já esteja em vigor, na prática, leva um tempo até essa transição acontecer de forma efetiva. Quem é mais velho como nós, Cris, lembra da época do Código do Consumidor. Não foi da noite para o dia que a gente aprendeu que a gente tinha direito. Não foi da noite para o dia que a gente começou a perceber que você tem órgãos que podem te proteger. Assim, a gente pode pensar também na lei de plano de saúde, para quem tem plano pago de saúde suplementar. Quando veio a lei de plano de saúde, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, levou um tempão
para que essas normativas começassem a desenrolar. Isso vai acontecer também com a Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa que seguir pelo caminho de mudar a sua cultura de verdade, ela vai ter um diferencial de negócio. Porque ela vai valorizar, ela vai ter a possibilidade de treinar o seu colaborador para uma segurança que não vai ser só para o negócio, mas vai ser para ele pessoalmente. E é muito interessante quando a gente começa a trabalhar com isso, você começa a desenvolver esses projetos nas empresas e você vai vendo a modificação dos colaboradores. Então, eles já começam a ficar antenados. Mas por que está perguntando esse dado meu? Dados são, eu falo que dados são pequenas informações. Então, o número do seu CPF, o número do seu RG... O que a lei considera como dado? Né? São os números de documentos, é isso? São alguns tipos de dados. Tem os dados pessoais, e vamos deixar mais amarrado. O titular é qualquer pessoa natural viva. Então, essa lei não abrange pessoa jurídica, dados de pessoa jurídica, isso não está dentro da lei. Isso daí é outra situação, isso aí é concorrência desleal, lei de propriedade é um outro setor de proteção. A lei trata de proteção de dados de pessoas. Não trata de pets, nem de personagens. Então, assim, se você tiver um personagem de HQ, se você tiver um pet, que hoje até você tem famílias multiespécie, você já pode registrar o seu pet na sua certidão de nascimento. Mas a lei não abrange o pet. A lei vai abranger a pessoa viva. Então, que tipo de dado que a lei protege? A lei protege qualquer dado que identifica diretamente a pessoa, então o nome, sobrenome, CPF, passaporte, foto, endereço de e-mail, ou indiretamente. Data de nascimento, o IP, que é o número do seu computador, tatuagem, é uma situação. Quantas vezes as pessoas são reconhecidas pela tatuagem? Então, ela não identifica diretamente, mas ela pode identificar. Ou a soma de dados que vão se transformar numa informação, que eu penso assim, de uma forma fácil da gente pensar, que são que nem bloquinhos de Lego. Os bloquinhos de Lego, sozinho, ele não diz muita coisa, mas se você for juntando ele pode transformar numa informação muito legal. E por que esses dados são interessantes para o mundo virtual, para o mundo global de negócio? Porque hoje eles têm valor, é a nova commodity. Eles falam que é o novo petróleo, porque o petróleo, na década de 70, ele era o que balizava o comércio internacional de valor. Agora é o dado. São as informações, é o conjunto de dados. O dado sozinho, ele não tem muito sentido, mas se você soma, você pode traçar perfil de consumo, de utilização, você pode ter situação agora nas eleições, nem vamos entrar nesse ponto, mas existem até documentários muito interessantes na Netflix sobre isso, muito bons, assim, que dá um pouco da noção do quanto a gente pode cuidar do nosso dado. Agora, deixa eu te perguntar, você fez menção ao documentário, eu assisti esse documentário que fala, né, da privacidade, da eleição do Trump, eu não me lembro privacidade hackeada. Privacidade hackeada, exatamente. Esse tipo de dado, por exemplo, lá dizia que a empresa tinha um mapeamento em que ela tinha lá 5.000 informações de cada eleitor americano. São esses dados que vão estar protegidos? São esses tipos de dados. Agora, sim,
da onde que vem esse banco de dados? Das empresas. Nesse, especialmente, era de uma rede social, em que a pessoa dá voluntariamente isso. Como a pessoa não tem essa cultura de dizer por que você está usando meu dado, que isso é um direito agora regulamentado, com essa lei. Depois vai ter detalhes, vão ser colocados na prática com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão governamental que está constituído, mas ele ainda não está formalizado, que vai ser a agência, como se fosse uma agência reguladora que vai administrar essa temática. Então, hoje em dia, a pessoa pode pedir que dados que aquela empresa tem. Para você saber, nesse documentário, teve uma moça que pediu para o Tinder, na França, e ela recebeu 800 páginas de mensagens que ela estava trocando com paqueras dela, crush, né, mais atual, dentro do Tinder. Ela achou que isso era privado, não era tão privado. Então, você tem que saber isso. Outros dados que são significativos, que é uma categoria mais especial ainda, que a gente chama de dados sensíveis, porque eles são dados que a lei dá uma categorizada bem específica, porque eles podem desencadear preconceitos, Cris. Então, então, esses vão ter que ter um cuidado a mais. É mais restritivo, tem algumas situações que você tem que ter um fundamento, porque a regra da LGPD é o consentimento. O titular precisa dar o consentimento para usar o seu dado. Então, por isso que depois que ter a entrada em vigor, quando você entra nas redes sociais, começa assim, você aceita a política de cookies, você aceita... você teve que aceitar muito mais vezes do que antes você estava acostumado. Por conta disso, por conta da entrada da lei. Aí você tem um rol taxativo que é fechadinho. Quais são? Dados relacionados à raça ou etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados de saúde, de vida sexual, dado genético ou biométrico. Nesse caso, não é preconceituoso, mas ele é muito grave. Se você perde o reconhecimento facial, a pessoa hoje tem um monte de coisa que abre pela sua feição. A biometria, perde a sua biometria, pode votar, pode ir no banco, pode fazer um monte de coisa que a gente nem imagina. Então, eles têm que ser mais cuidadosos. Por que tem essa situação mais taxativa? Aí tem uma história muito legal, que é uma história impactante, da história do uso indevido de dados. Isso aconteceu na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Com a evasão e muitas mortes, ficaram muitos idosos na Alemanha e eles começaram a falecer, isso tornou um problema de saúde pública e o Estado começou a ter que fazer os funerais. Aí eles tiveram uma ideia excelente, de boa intenção, vamos saber qual a religião das pessoas para a gente fazer um funeral adequado com a sua religião. O que aconteceu? Na década de 30 do século passado, Hitler tomou o poder, pegou essa base de dados e ficou muito mais fácil para ele utilizar a segregação e toda a questão do nazismo, ele sabia exatamente aonde estavam os judeus. Mapeado, né? Estava mapeado. Então, é o uso inadequado do dado. Então, por isso que eles têm essas situações. E aí eu disse que você tem o consentimento, que é a regra geral. Mas você tem o que a gente chama de exceção, que são bases legais, ou seja, são fundamentos para que eu não precise utilizar do consentimento para tudo, porque senão ficava inviável os negócios, ficaria
aquilo que é para ajudar e atrapalhar, enterrando o propósito. Então, as bases legais são um pouco diferentes, um pouco mais ampla para os dados comuns, dados pessoais, e um pouco mais restritiva para os dados sensíveis. Então, quais são, assim, que a gente usa de forma mais geral? Execução de contrato, obrigação, você tem que cumprir lei. Então, se eu tenho que cumprir a lei, por exemplo, de um empregado seu na empresa, você tem que fazer a coleta dos dados pessoais dele para o e-social. Você não precisa do consentimento dele. Você tem uma base legal, que a gente chama, que autoriza você a usar. Então, contratos, tutela da saúde, são várias. E se for dado de criança, a gente chama de um dado especial. Aí, pelo menos um dos pais vai ter que autorizar para uma situação mais específica ainda. Qual que é a lei? Ela foi feita para os negócios, para proteger os indivíduos, mas ela tem algumas coisas que ela não abarca. Que nem eu falei, a pessoa jurídica. Ela também não abarca para fins jornalísticos. Então, senão, como é que você ia trabalhar? Se a utilização dos dados que você coletou for para um fim de reportagem, ela não está abarcada pela lei. Não entra dentro do escopo dela. É uma situação à parte. Para órgãos de pesquisa, você também não vai ter essa necessidade. Agora, vamos pegar um exemplo. Deixa eu só fazer uma perguntinha da Mônica aqui, que ainda falando sobre dados. Ela pergunta: dados de consumo podem ser usados como faz a Amazon, desde que preservada a identidade do cliente? Se ele der o consentimento. Os dados de consumo você pode utilizar se você tiver uma situação que chama anonimizado. Quer dizer que eu tenho a situação de consumo, mas eu não consigo identificar de quem que é esse consumo, de quem é esse consumidor. Eu não vou conseguir falar, olha, esta compra, esse perfil de consumo é daquele consumidor. Eu posso dizer que é de uma gama, olha, homens de uma faixa etária, mas eu vou ter um monte de gente. Aí você pode usar. Você não pode usar se você conseguir chegar na pessoa. Pode usar num contexto, no geral, não individualizado. Não individualizado. Olha quem está aqui, a nossa amiga Ana Mourão. Um beijo para a Ana, está mandando um beijo para nós. Uma coisa... Rosália, mas é muito interessante esse assunto. É muita coisa, ele é enorme. É o que você falou. As pessoas acham que é uma coisa relacionada a TI. Não, ela está no meu dia a dia, no seu, isso, no nosso. E se eu aprender a como me proteger, vai ficar fácil de trabalhar. Quando a gente tem algumas regras, a gente fica simples. As coisas ficam... O simples não é dito que não é trabalhoso de você realizar, mas com o tempo você vai pegando prática e você vai conseguir. Quando saiu a lei de cinto de segurança, de capacete, hoje você não consegue imaginar e você falar para um jovem que já teve um tempo atrás que não tinha obrigatoriedade de capacete, ele vai falar, como assim? Pois é. É verdade. Uma outra coisa interessante, tem um exemplo bem legal, que você tem que ter para essa lei um proveito econômico. Então, se eu e você, enquanto amigas, eu der o meu dado para vocês, se for utilizar para o seu caderninho, você não tem que ficar preocupada com a lei. Você tem que ter um proveito econômico. Então, tem um exemplo que é bem legal, assim. Se um fotógrafo que você contrata para fazer um ensaio fotográfico de alguma festa sua, de casamento, de aniversário, qualquer coisa, ele colocar essa foto no Facebook de uma forma que você não tinha autorizado no contrato,
estiver fora da finalidade, né, que a gente tem que ter uma finalidade, inclusive com as bases legais. Está fora, daí você pode virar e falar assim, olha, eu quero que você retire. E ele vai ser obrigado a retirar. Agora, se o seu cunhado, se o seu primo, se o seu tio, sua tia, quem quer que seja um amigo, tira uma foto que você não gostou e põe no Facebook, ele não está tendo proveito econômico aqui. Então, você não vai ter como obrigar ele a tirar. Então, você tem que ter proveito econômico. Então, por que envolvem as empresas? Porque as empresas têm proveito econômico, ainda que seja uma organização sem fins lucrativos. Porque ela vai ter o trabalho das pessoas envolvidas, ainda que seja voluntário, está envolvido. E com isso, aí você pode virar e falar assim, mas e as empresas, como é que vão ter que fazer isso? Eu acho que isso é a grande pergunta. Nossa! Como que elas vão fazer? Elas têm que começar primeiro estabelecendo qual daqueles 2 ramos que ela vai querer fazer. Se ela querer... Porque tem muita gente, assim, quem está trabalhando nessa área, percebe assim, desde que saiu o LGPD, tem umas notícias assim, resolve em 48 horas o seu problema, resolve em 30 dias, resolve, sabe, aquelas coisas meio mágicas, assim. Então, claro que você consegue ter várias situações em pouco tempo, mas você vai ter uma casca. Dificilmente você vai conseguir trabalhar a questão da cultura, que é, na minha opinião, a coisa mais importante. Então, se a empresa definir, eu vou pelo caminho que vai ser o completo, que depois eu vou conseguir colocar de uma forma diferenciada o meu produto, porque hoje vai ser diferenciado. No futuro, breve, ele vai ser quem não tiver adequado vai estar fora do mercado. Eu imagino. Tem mais uma perguntinha para você aqui da Mônica. Ela pergunta se a permissão de uso de dados pode ser feita, por exemplo, no contrato de adesão dos serviços. A permissão o consentimento, essa permissão de uso de dados, ela tem que ser do titular, não é da empresa. Com a empresa, que daí nós vamos ter 2 figuras que a gente chama de agentes de tratamento, são uns nomes diferentes que a gente vai começar a escutar por aí. Então, você tem agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. O controlador é aquela empresa que tem o proveito econômico, que ela tem uma relação direta com o titular. Então, foi ela que pegou o dado do titular. Aí ela tratou, que a gente chama de tratar, é tudo que você faz com o dado, desde coletar, armazenar, reproduzir, modificar, guardar, armazenar. Tem 20 verbos que a lei utiliza, até eliminar, é tratamento de dados. Então, essa empresa, que é a controladora, ela pode, por exemplo, contratar alguém para fazer uma pesquisa, por exemplo. Nessa pesquisa, o tratamento entre o controlador e o operador vai ser por meio de contrato. Então, vou usar para que finalidade, mas eu vou ter que também já ter dito lá para o titular para que eu vou usar o dado dele. Quando eu fizer um contrato com ele, então, se eu contratei para o plano de saúde, eu não contratei para divulgar para o e-mail marketing. São 2 coisas diferentes. Você vai ter que ter uma opção para o titular falar, quero ou não quero receber o e-mail marketing da empresa. Não quero é uma possibilidade, que antes estava li e aceito. Agora, li, não aceito. Se eu não aceitar, quais as consequências que eu vou ter? Às vezes, num site, você vai ter dificuldade de navegar.
Olha Em só. algumas situações, fala, não, eu não quero receber. Eu não quero passar minha geolocalização o tempo todo. Então, a gente chama de granularização. Assim, você vai ter que segmentar esse consentimento. É um processo longo. Eu estava vendo hoje, coincidentemente, eu recebi um release de uma empresa que trabalha com assessorias de comunicação, dizendo, olha, participe do webinar sobre a lei de proteção de dados para agências e assessorias de imprensa. Sim. Nós vamos ter que passar por isso também. Eu Sim. quero aproveitar que eu fiz essa fala aqui, dar um beijo no Matheus Lima, querido, foi meu aluno no Senac, grande gastrônomo, grande Ai, que bom. influenciador, lá de Americana, querido, passando por aqui. Muita Que gente ótimo. querida. Isso é ótimo, Então, né? é um negócio assim impressionante. É Eu não impressionante. imaginava a abrangência disso, né, Rosária? É E assim, enorme. você está falando, a lei está em vigência, eu fico imaginando o seguinte: qual é o primeiro passo que uma empresa precisa dar para falar, gente, eu quero entender esse negócio, eu quero ter essa cultura que você falou, como é que eu faço? Eu Primeiro, contrato um advogado, eu contrato um profissional de TI, eu contrato quem, né? Como é que eu faço? bom, o mais interessante, primeiro, a primeira coisa é a alta direção comprar a ideia. Para tudo dar certo numa empresa de verdade, não só para fazer uma obrigação porque tem que fazer, mas se ela quiser transformar a empresa dela, a alta direção vai ter que comprar isso. Aí você vai ter pessoas especializadas nessa área. E você vai ter que ter, toda empresa vai ter que ter uma pessoa que vai responder por esse setor, que se chama o encarregado, que na Europa é o DPO, é o Data Protection Officer. Na Europa, ele tem mais autonomia, ele pode decidir, ele tem até responsabilização criminal lá, se ele fizer alguma coisa pessoalmente. Aqui no Brasil, o encarregado, ele responde para a alta direção, né? Essa é a intenção, mas ele dá as diretrizes. Então, quem vai ser responsabilizado é a empresa, né? E aí, esse encarregado, ele que vai gerir o que a gente tem chamado de comitê LGPD. São pessoas estratégicas vamos pensar numa empresa grande e numa empresa pequena. Numa empresa grande, você vai chamar os setores mais afetados. Você vai chamar o departamento pessoal, você vai chamar o marketing, você vai chamar as finanças, o comercial. Então, você vai chamar o jurídico, a TI. Esse profissional, ele necessariamente precisa ser um advogado ou ele precisa ser uma pessoa de TI? Ele precisa ter o conhecimento da lei. Isso aí é importante porque ela tem bastante detalhes. É uma situação multidisciplinar. Então, por exemplo, eu sou advogada, então eu tenho estudado muito, não só a minha parte de direito, mas eu tenho estudado muito a questão da segurança da informação, a questão da tecnologia. Mas mesmo que eu estude bastante, eu vou sempre precisar de um suporte da TI. Igualmente, a pessoa que é especialista em segurança da informação, ela pode estudar bastante direito, mas ela vai ter um respaldo. Então, é uma mescla. Então, você pode tanto um quanto o outro profissional, porque a lei não determina exatamente, lá na Europa, por exemplo, tem que ser um profissional do direito. Aqui não. Mas você tem que procurar alguém que conhece, porque é muito detalhe. Feito isso, também você pode ter uma pessoa interna, contratar o interno, ou você pode contratar empresas que fazem isso, que a gente chama de implantação da LGPD. Ela entrar em conformidade, isso é um processo, é um projeto longo, é um projeto... Imagine que você vai ter que rever todos os processos da empresa. Então, vamos dizer assim, se você for fazer uma coisa bem feita, você vai levar um bom tempo.
mas você vai conseguir rever todos os processos da empresa. É uma transformação muito interessante. Eu já passei por alguns processos desse, então você vai vendo a modificação da própria empresa. Até os modelos de negócio vão sendo revistos, os fluxos vão sendo revistos, e aí não necessariamente com grandes investimentos. Toda a parte tecnológica tem um alto investimento, mas até para você saber no que você vai investir, você tem que saber conhecer sua empresa por dentro. E aí que a gente chama de mapeamento. Você tem uma ideia de quais são os setores da economia que estão sentindo mais urgência em fazer essa adequação? Rosália, já tem uma opinião, já tem um quadro? Tem. Por exemplo, o setor financeiro tá... Porque essa lei, ela já tem 2 anos. Ela entrou em vigência agora, mas ela foi promulgada em 2018. Como os bancos já trabalham de forma global, eles já tiveram que fazer isso lá para a GDPR, que é o nome da lei lá da Europa. Então, eles já tiveram que correr atrás disso, e o Bacen é o setor regulatório muito rigoroso. Então, eles já estão mais na frente com isso. O pessoal do e-commerce está bem à frente com isso também, entendeu? Então, quem tem e-commerce de menor porte e não está, esse já está atrasado. Esse já está para trás. Assim, ele vai ter que fazer uma corrida de recuperação. O setor de saúde é um setor bastante atingido. Ele estava se programando bem, mas daí veio a pandemia. Então, os esforços foram muito mais para a área da assistência, obviamente, graças a Deus, né? Então, a gente vê que esses setores estão já caminhando nisso. Quem pensa ainda, está começando a ver, são empresas menores, são o que a gente chama que seriam os operadores mais, né? Que é como se você pensar no ramo do consumo, quando você tinha aquele ramo de... Quem é aquela linha de produção que estava linkada? Vai acontecer aqui, só que começou pelas grandes. Então, as grandes empresas têm setores enormes de compliance, tudo já estão mais organizados. As pequenas ainda não estão. Então, elas vão ter que entrar. Porque ainda tem uma janela de 1 ano para as multas ainda começarem a surgir. Ninguém vai ser penalizado ainda, nada. Pela lei, eu ia te perguntar sobre penas. Eu ia te perguntar sobre isso. Antes eu queria... O Matheus está dizendo que o conteúdo dessa live está riquíssimo, muito mais informações que consultorias por aí, que está sensacional. Obrigada. É que a gente vai estar estudando, eu estudo tanto, agora, assim, eu me apaixonei, né, Cris? Mas é apaixonante, dá para sentir o seu tom de voz, então, é uma coisa boa. Me apaixonei por isso, então, assim, e mexe com tudo que eu sempre gostei, que é prevenção, que é a tutela de direitos fundamentais, de responsabilização. Então, isso é muito legal, sabe? É muito mais legal você trabalhar na prevenção de uma empresa do que você trabalhar com processo para ver quando deu errado. É muito ruim trabalhar. É muito mais legal fazer antes. Fale. Eu queria aproveitar que a gente está com uma audiência aqui legal e muito qualificada e dizer que essa live, quem perdeu, vai poder assistir no IGTV do canal do Perfil Papo com Cris. Quem não segue, aproveita seguir, vai ser uma alegria ter vocês lá, sempre tem um conteúdo, né, toda semana. Vai estar também no canal Papo com Cris do YouTube. Eu tenho lá um canal, dê uma olhadinha lá. Quem gostar, se inscreve, aciona o sininho, né? A gente precisa pedir para acionar lá o sininho, porque é muito legal. É uma construção, assim, de dia a dia, então vai ser um prazer ter vocês também lá, conhecendo o meu trabalho. E a gente vai colocar no LinkedIn, no Facebook, no Pinterest, no Twitter, eu vou para todas as vezes. Então, a doutora Rosália estará em todas as redes sociais. Minhas e dela. Passei até perfume, Cris.
Então, não se preocupe de ter perdido essa riquíssima explanação da doutora Rosália, porque vocês poderão ter acesso daqui a pouquinho já a tudo. Mas continuando, a gente está falando da penalização, né, Rosália? Estou um ano ainda, mas já dá para saber o que vai rolar lá na frente? Vai ser... A lei já traz. Pesada. Vai ser pesado. Tem um conteúdo econômico muito pesado, que é até 2% do faturamento bruto do ano anterior, ou até 50 milhões de reais. E isso pode ser multa diária e é por infração. Então, é óbvio que vai ter de acordo com o tamanho da empresa, a gravidade da exposição, que a gente chama que é o incidente, quando há vazamento, qual foi o que aconteceu, o que a empresa fez, que a gente chama de mitigar, de diminuir o impacto, porque todos sabemos que é impossível ter 100% de segurança digital, virtual, porque não existe nada 100% nessa vida, nem digital. Então, assim, o que a gente tem que aprender é como melhor cuidar. Então, como melhor cuidar desses dados? Então, aí que vai a importância da cultura, desenvolver a cultura do seu colaborador, porque esses dias eu estava fazendo um curso muito legal, Jornada de Segurança, do comportamento seguro, e o professor estava dizendo assim, que você tem ferramentas que vão fazendo como se fosse o muro da casa, a porta trancada, o cachorro latindo, tudo mais. Você vai colocando essas ferramentas tecnológicas e isso diminui muito a incidência de vazamento ou de invasão. Só que a maior incidência de invasão acontece com o ser humano não treinado, que é um dos grandes, que é aquele phishing, que é um e-mail que manda um arquivo que eles chamam malicioso, que a pessoa clica sem saber. Hoje em dia eles estão aprimorando, eles estão colocando no QR Code, porque fica mais difícil de você saber se aquilo ali tem alguma coisa ou não. Então você já vai clicando. Então, o que as pessoas dizem que o elemento humano é o pior, eu acho que é o elemento humano a coisa mais importante que a gente tem que trabalhar. É o treinamento desse colaborador, ele tem que entender. Então, a empresa, todos os cursos que eu fiz, e eu acredito nisso também, você tem pouco recurso para fazer? Comece treinando os seus colaboradores. Você tem pouco? Foque nisso. Foque em cursos. Existem cursos gratuitos, existem cursos pagos, você pode contratar pessoas especializadas para fazer treinamentos. E isso tudo vai gerando o que a gente diz que são as evidências que vai fazer uma atenuante na impossibilidade de sanções, que a gente chama, que são as penalidades da Agência Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, você vai ter multa, você vai ter advertência, você vai ter essa multa pesada, pode ser uma multa diária, mas daí tem coisas piores, que eu acho até que é a questão financeira, é a reputacional. Porque você vai ter que dar publicidade nisso. Então, a hora que você foi para a publicidade, a imagem da sua empresa pode ficar abalada dependendo de como você tratar aquele incidente. Então, se você demorar muito para responder, se você omitir dados, se você dificultar, isso vai piorar. Aí tem outras ainda penalidades, que é bloqueio temporário do banco de dados. Imagine uma empresa tem até 6 meses ficar sem usar o banco de dados. O que ela vai fazer? Ela para, né? Então, é uma situação que as empresas vão ter que... Vai ser, como dizem alguns professores, falam, ou pelo amor ou pela dor. Eu gosto do pelo amor, entendeu? Eu gosto de conquistar.
A fiscalização vai se dar como? Vai ser por essa agência? Vai ser por essa agência. Então, essas são multas administrativas. Você pode ter, como já está acontecendo, ações judiciais movidas pelo Ministério Público, pelos órgãos de defesa do consumidor, porque a lei já está em vigência. Então, elas não aplicam a essas multas que eu disse agora, mas existe a aplicação, por exemplo, de multas do Código do Consumidor, que podem ser aplicadas. Você pode ter apuração de responsabilidade por dano moral, por dano material na esfera civil. Então, você tem uma convergência sim. de leis aí que podem, num processo, ter várias pontas. Exatamente. Então, hoje você não tem a multa administrativa, mas você tem toda outra gama de situações. Então, as pessoas vão ter que entrar na onda. Às vezes ela pode entrar pela dor, né? Ela fala assim, nossa, vou entrar, mas depois ela vai vendo que isso pode ser uma coisa benéfica para o seu negócio. E se você começar a descrever que você já está fazendo adequação, você já sai como uma vantagem negocial. Eu, por exemplo, gosto quando uma empresa diz que ela é sustentável, que ela é antirracista, então eu gosto. Cada vez mais a gente está mais atento. Eu fico atento. Então, assim, eu prefiro consumir em certos lugares do que outros. E aí vale o que a Mônica perguntou dos dados de consumo, né? Então, assim, a gente tem tudo isso junto e misturado. A lei é para proteger o cidadão, é o titular, mas quem tem a custódia e as obrigações são as pessoas físicas ou jurídicas, a gente está falando de empresa, mas pode ser uma pessoa física, que tem um proveito econômico daquele dado. Então, como vai descartar? Você lembra, já teve várias reportagens, por exemplo, de lixo, que as pessoas pegavam coisas no lixo, papéis, documentos, e faziam. Para a reportagem não teria problema, mas vamos pensar que há um vazamento de dados nessa situação. A empresa pode ser responsabilidade. Então, hoje, ela tem que ter, inclusive, como é que ela vai descartar esses dados. Por quanto tempo ela pode reter isso? Ela não pode ficar indefinidamente com o seu dado. Ela tem que ter um prazo. Pode ser 100 anos, mas não é 300. Mas tem alguns que vão ser 5. E aí, se a pessoa pedir que eu quero que exclua os meus dados da sua base, você vai ter que responder. Isso é um dos direitos do titular. Então, a empresa vai ter que ter um canal de comunicação destacado no seu site, facilitado para o titular. Que, em geral, é GPO, arroba alguma coisa, ou encarregado, arroba alguma coisa. Ela vai ter que ter um canal de comunicação. Como ela teve que criar o saque para algumas situações, né, para algumas empresas. Então, ela vai ter que ter a questão da proteção de dados. Com isso, a pessoa pode dizer, eu quero saber qual que você tem, quais dados que você tem meu aí. Você tem que responder de imediato, de forma simples, e depois você vai ter 15 dias para você responder isso. Como é que vai ser essa sistemática, Cris? A gente ainda vai ficar sabendo por conta que a ANPD vai ter que dizer, mas vai acontecer. Aí o titular pode chegar e falar assim, não, eu quero que apague meus dados. Ou está errado, quem nunca teve uma conta com o nome errado? Aí você tenta ligar e você consegue mudar seu nome? Não consegue. Eu já tentei, sim, mas eu ainda vou tentar com essas operadoras de telefonia, que eu não consegui, mas eu vou conseguir. Então, essa experiência eu ainda vou fazer, com o meu nome errado. Ou então, está no nome do meu pai. Meu pai é falecido, então assim, eu não consigo tirar. É um negócio bom. Aí, você vai ter que responder para o titular. A empresa vai ter que responder. Eu tenho tais dados e eu tenho... Daí ele vai falar assim, eu quero que apague. Daí você vai falar para ele,
Se for o consentimento, que ele pode revogar a qualquer tempo, ele pode dizer, tá bom, eu vou apagar e você tem que demonstrar como você apagou. Não pode só assim, apaguei. Eu tenho que fazer uma trilha auditável, que a gente chama. A gente vai ter que demonstrar. Mas se eu, por exemplo, for um dado que eu tenho uma obrigação legal de manter, por exemplo, eu tenho que manter por 20 anos as coisas da Previdência. Ele é meu ex-empregado. Não vou poder apagar. Aí você tem uma justificativa. Mas passou 20 anos, eu vou ter que apagar. Olha só, e aí gente. Tem um direito do titular que é muito interessante e vai dar muita confusão ainda. Não sei como é que vai ser. Que é a portabilidade dos dados. Então, se eu sou numa empresa, eu quero que você transfira os meus dados para outra empresa. Então, eu quero que você transfira. Não vai ser simples isso. Então, quem não tiver estruturado vai ter que correr atrás dessas situações. Então, olha, tem muita coisa. Mais umas 4 ou 5 lives para começar, né? Eu tô aqui. Me interrompendo, porque nosso tempo daqui a pouquinho está acabando. Eu fico triste quando o Instagram coloca o cronômetro, eu não consigo me despedir direito. Eu vou deixar para você fazer suas considerações finais, já agradecendo as pessoas que estão com a gente aqui, agradecer aos meus parceiros, Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz e a Inaction. Olha, tem alguém fazendo uma sugestão aqui, ó, a Isildinha, aqui sugiro uma live por semana com a doutora Rosália. Boa ideia. Onde se aborde os mais variados e diversos temas, seria maravilhoso. Eu estou gostando dessa ideia, viu, Isildinha? Eu topo. Ela tem assunto para chuchu aqui. A Isildinha foi minha sócia. Que bacana. Que legal. Beijo, tem muita gente aqui prestigiando. Eu não estou enxergando Rosália, eu não sei nem como te agradecer. Foi realmente uma live extremamente importante, cheia de conteúdo bacana. Não esperava outra coisa. Obrigada, mas o assunto realmente é fabuloso. Então, assim... Ele é muito extenso. Vamos devagar. Ele é muito extenso. Então, assim, quero agradecer profundamente o seu convite, estou à sua disposição, porque eu acho que uma das funções que a gente tem é divulgar conhecimento, porque a vida não se transforma quando a gente guarda para a gente. Então, esse é um dos meus objetivos, é mudar o que eu puder no meu pedacinho aqui, para que a gente possa colaborar. E eu acho que é jogo de ganha-ganha. A empresa que se organizar, ela vai ganhar. O consumidor que se conscientizar, ele vai ganhar. E eu não gosto muito pela dor. Eu não gosto de punição, eu não gosto de processo. Eu gosto pelo amor. Então, eu acho que conscientização e você conseguir fazer com que o colaborador preste atenção no que ele vai fazer é sensacional. Então, Cris, estou à sua disposição, muito obrigada. Tem milhares de coisas para a gente falar, mas eu acho que o fundamental se você ficou curioso, vá atrás e comece percebendo o que são os dados. Esse documentário que a gente falou da Netflix é sensacional. Tem a Era dos Dados também, que é impactante. E a gente tem que entrar nessa onda, né? Senão a gente vai morrer afogado. É isso aí. Mateuzinho, você está aqui ainda. Olha aqui, que delícia. É um ex-aluno. Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu, querido? Rosália, vamos fazer outras pautas. Eu acho que deu match aqui. Foi legal. Boa. Foi muito bom. Obrigada. Quero que você dê um beijo. Você dá meu abraço à sua família. Obrigada, Cris. Obrigada. A todos aí também. E aproveitar e dizer para as pessoas que estão aqui que todas as terças e quintas tem uma live aqui no Papo com Cris, sempre na medida do possível, com pessoas do nível da doutora Rosália. Então, a gente procura garantir qualidade na informação, né? Beijo para você, querida. Obrigada, saudade. Cris. Obrigada. Hoje faz 7 meses que a gente se viu pela última vez. Você sabe a que eu me refiro, né? Sei. Mas, enfim, a gente tá vivo, tá bem aqui. Um beijo para vocês, viu? Um Tchau, beijo. querida. Beijo. Obrigada. Tchau.